Juiz condena o INSS a conceder aposentadoria especial para um trabalhador que trabalhou em várias empresas e não tinha todos os PPPs. Ele considerou apenas um PPP de uma empresa. E como que isso aconteceu? Nós vamos mostrar um caso real hoje aqui para você. Eu sou a Moça Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato, essa daqui é a Doutora Ana Paula Brito. Olha aí, então, vamos hoje mostrar a decisão do juiz, mostrar o que ele considerou para conceder essa aposentadoria especial, e a doutora vai nos explicar o porquê. É um caso realmente muito interessante. Então, se você aí vai se aposentar na especial e ainda não decidiu em relação ao seu PPP, não pediu ainda o PPP e tem uma situação parecida como essa, ou conhece alguém, ou mesmo que você tenha um processo na justiça também em relação à questão de PPP aí, fique conosco, porque esse conteúdo é super importante para você também. Se não é inscrito no canal ainda, aproveita a oportunidade, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a gente postar conteúdo novo por aqui, porque aqui toda semana a gente traz conteúdo novo e hoje também, a partir já de um certo tempo, com a nossa parceira, a doutora Ana Paula, que está aqui nos assessorando nos conteúdos gratuitos, Com o né? maior prazer. E também, se você precisar de um atendimento especializado, uma especialista em direito previdenciário e em aposentar o pessoal, em aposentadorias, com experiência, inclusive o caso real de hoje é um caso seu, não é, doutor? É um caso meu muito especial mesmo. Exatamente. Muito especial. Uma pessoa muito querida que me confiou Confiou o trabalho em essa você. missão e a gente foi muito feliz. Que maravilha. Então, pessoal, a gente vai compartilhar a tela aqui com vocês para a gente mostrar ali o processo em si, o juridiquês ali que o juiz coloca, e depois a doutora vai interpretar. Depois eu explico. Vamos lá, então, deixa eu compartilhar a tela aqui, já começando a mostrar para vocês. Vamos lá. Poder Judiciário, Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, segunda vara federal aqui de Campo Mourão. É bastante, mas nós vamos destacar aqui alguns trechos para mostrar para vocês, que são realmente interessantes aqui da sentença. Aqui está a sentença, né, que o juiz realmente já decidiu. Eu vou selecionar aqui as partes mais importantes para eu poder mostrar para vocês. Bom, ele vai fundamentar tudo que é aposentadoria especial, de uma maneira geral e tudo mais, então isso não nos interessa muito, nesse caso aqui. O importante é o que quando ele passa a analisar o caso concreto, o caso realmente do segurado. E ele diz o seguinte: feita essas considerações, passo a análise do caso concreto. O autor pretende o reconhecimento de averbação como especiais dos períodos A de 14 de 10 de 96 a 31 de 12 de 2000. E depois um outro período aqui, B, de 1 de 1 de 2004 a 30 de 4 de 2010. E depois de 2011 a 2012, mais um período, e o outro de 2013 a 2014, e por fim um aqui de 2015 a 2018. Como você pode ver, essa não é uma aposentadoria especial. São períodos de exercício de função especial Foi convertido. que foi convertido. Né? Essa pessoa trabalhou cerca aí de 14, 15 anos numa mesma função, na mesma função especial. Todos esses períodos. Em várias empresas diferentes. Todos esses períodos é a mesma função em empresas diferentes. E aí, quando foi procurar se aposentar, algumas das empresas não existiam mais. E aí, como é que você vai comprovar a especialidade da tua função sem um PPP? E isso existe muito, sabia? Muitos comentários aqui no canal, porque a pessoa, e agora? A empresa não existe mais, faliu, fechou. Exatamente. O que eu faço? Então, esse é um caso interessante. Exatamente. Esse caso vai dizer o que deve ser feito quando não tem mais a empresa para te fornecer o PPP, quando já faz muito tempo que você trabalhou em outra cidade, não consegue pegar esse PPP, perdeu o contato com as pessoas da empresa.
E isso não pode ser um obstáculo para conseguir Com o certeza, com reconhecimento da sua certeza. especialidade. E por isso, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência do Paraná já tem simulado isso há um bom tempo. Quer dizer, já bateu o martelo no STJ, isso daí já... Isso, não, isso aí já está imutável. Só que a diferença de você ter um especialista cuidando do seu caso é exatamente essa. O clínico geral não sabe isso. Boa, doutora, boa, boa. Bom, vamos descer aqui, pessoal, que eu destaquei mais alguns pontos aqui. Bom, então aqui tem mais um trecho que eu destaquei aqui, que eu vou mostrar para vocês. Que o juiz está dizendo por que ele tomou a decisão, né? Ele diz assim considerando tratar-se de empresas que exploram a mesma atividade econômica e que as funções do autor foram praticamente as mesmas em todas elas, entendo perfeitamente possível utilizar, o que for necessário, o LTCAT de uma para análise das condições ambientais de trabalhos nas demais. O que é óbvio, né? Digamos, nesse caso, ele era marmorista, trabalhava com mármore, fazendo o lixamento, o polimento de mármore. Acabamento de pedras, essas coisas Isso, assim. acabamento das pedras. Então, ele estava exposto à poeira e o ruído acima de 95 decibéis o tempo todo. E como ele desempenhou essa função em todas as empresas que ele trabalhou? Igualzinho. Igualzinho. O registro da carteira dele estava a mesma função. Sim, a mesma função. Na verdade, ele começou, acho que como meio oficial e depois foi para acabador marmorista. Acho que deve estar falando no processo alguma coisa assim. Se eu me recordo é isso. Mas o X da questão é o mesmo ambiente de trabalho. A atividade é a mesma. A atividade é a mesma. Ele só ganhou uma promoção. Então, não tem lógica se em um período era insalubre, no outro não é, porque a empresa não deu o documento. Então, isso chegou muitas e muitas e muitas vezes aos juízes e por isso os advogados fizeram, né, o seu trabalho, que é levar isso à Turma Nacional de Uniformização, para que a gente tenha isso como lei. Entendi. Então, hoje, você pode, não tendo o teu PPP de uma empresa, usar o PPP de outra empresa que você trabalhou na mesma função, ou ainda, o que é muito interessante, usar o PPP de um colega que trabalhou na mesma função como prova emprestada. Show de bola, hein? Muito bom. Deixa eu descer mais aqui, tem mais aqui, ó, mais um detalhe que eu destaquei aqui, doutora, para mostrar para o pessoal. Que eu acabei de falar lá, ó. Você já você é dona do caso, você já vai adiantando, você conhece. Isso que faz tempo. Você conhece. Deles se extraem que ele exerceu, respectivamente, as funções de meio oficial, é o que você falou, né? No setor de produção e acabador no setor de produção, em todos os períodos em que pese ter trabalhado em duas funções diferentes, as atividades eram as mesmas, e consistiam em serrar pedras, utilizando serra fixa, furar pedras regular, quantidade de água no corte de pedras, identificar máquinas, conforme a utilização, auxiliar na carga e descarga de pedras, regular quantidade de água, enfim, aqui as funções que ele exercia e que eram iguais para todas as empresas. Exatamente. As condições ambientais de trabalho eram as mesmas em todos os intervalos, exatamente o que a gente comentou. Aqui examinados de forma que submetia-se aos agentes físicos ruído contínuo e intermitente de 96,8 decibéis. Ruído alto, né? Então, o pessoal de marmoraria aí já fica ligado, tá? Vocês têm direito a aposentadoria especial. Exatamente. Expert. Bora lá, então. Tem mais aqui alguns trechos que eu destaquei. Vamos ver esse daqui. Assim, o laudo técnico é como se fosse da própria empresa, razão pela qual ele preenche a lacuna em relação à inexistência de profissional habilitado pelos registros ambientais dos PPPs das empresas. Ele está dizendo aqui que ele está dizendo que uma empresa validou porque as outras não tinham e o PPP não servia, é isso, doutor? Isso. Se você observar o parágrafo anterior ali, ele diz assim, portanto, excepcionalmente, diante da existência de LTCAT de abril de 2018 de empresa similar, que explora o mesmo ramo de atividade da empresa que ele trabalhou, certo, ele acolhe o documento.
Exatamente o que você comentou anteriormente, né? Exatamente, porque não importa se é na empresa A, na empresa B ou na empresa C, se é a mesma função, se os agentes insalubres são os mesmos, por que que não vai reconhecer a especialidade se você tem um documento dizendo, olha, essa função aqui ela é insalubre, Já né? está testado ali já. Exatamente, está exposto aqui, ó, nesse caso, vamos pegar esse caso aqui para falar, ruído, poeira e umidade. Se em uma empresa ele está exposto a esses agentes insalubres, na outra não vai estar fazendo a mesma coisa? Vai. Questão Então, de lógica, né? questão de lógica. Verdade. Vou ver aqui. Destaquei mais um trecho aqui para perguntar aqui para a doutora. Nesses termos, a fim de evitar desnecessária repetição de dados já elencados, invoco a mesma fundamentação utilizada quando da análise dos períodos do item antecedentes. É basicamente o mesmo que você falou, Isso, né? porque eram registros com início e fim, acho que foram 4 ou 5 períodos que a gente precisou reconhecer. E aí, quando o juiz vai prolatar uma sentença, ele precisa fundamentar cada ponto que ele está concedendo o direito que você pediu. Cada período ali. Cada coisinha que você pediu, que ele vai te conceder, ele tem que fundamentar, senão a sentença é anulável. Então, por isso que ele fala que ele invoca a mesma fundamentação. Ele está concedendo a especialidade pelos mesmos motivos que ele já explicou ali atrás. Já explicou atrás. Para não precisar estar repetindo. Sim, se essa sentença já tem 14 páginas, ele resumindo, você imagina se ele tivesse que fundamentar todos os pontos. Pois é. E aqui, então, está aqui a questão da contagem de tempo dele, né? Isso. E aí, pessoal, destaquei até aqui numa cor diferente a questão da decisão do juiz. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso 1º do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão vinculada na petição inicial para o fim de declarar ter a parte autora elaborado sob condições especiais, os períodos aqui, ele está citando os períodos, com direito à conversão de tempo de serviço comum, mediante multiplicação pelo fator 1,4. Portanto, esse detalhe aqui. Condenar o INSS a averbar períodos acima reconhecidos em seu respectivo termo. Aquilo que você tinha dito lá no início, doutora, em relação à aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição. É uma conversão. Houve a conversão, o reconhecimento da especialidade, a conversão. Aumentou o tempo de contribuição dele. Isso, aí somou com o tempo de atividade comum e ele atingiu os 95 pontos. E aí ele condena o INSS a conceder a parte autora o benefício previdenciário, aposentadoria integral, né, aquilo que a gente já comentou, por tempo de contribuição, calcular a renda mensal inicial e, enfim, e pagar também os atrasados, é isso? Isso, pagar os atrasados. Está aí mostrado, então, para vocês o processo em si, a decisão, a sentença do juiz, interpretado aqui pela doutora Ana Paula. Isso. Deixar bem claro que, para fazer isso, nós pedimos a autorização do cliente. Tá? O cliente está ciente que a gente ia mostrar essa sentença. E ele autorizou, isso, né? Ele me autorizou a apresentar, mas mesmo assim nós vamos preservar o nome dele, ou o nome das empresas, né? Vocês vão ver com uma tarja. Qual que é a nossa intenção com esse vídeo? Demonstrar para vocês que, se você trabalhou em atividade especial e não tem como comprovar essa especialidade, você não tem um PPP, você não tem um LTCAT porque a empresa fechou, não deixe de exercer o seu direito. Procure um especialista que ele vai conseguir te orientar e vai conseguir fazer o seu pedido com base nessas orientações que a gente está dando aqui. Show de bola, muito bom, doutor. Tá aí, então, pessoal, um conteúdo de primeira qualidade aí para vocês. Como a gente sempre fala, a gente gosta de trazer aqui conteúdo relevante, atualizado, fundamentado. E agora, qualidade aqui de uma pessoa que está na área, que fez, mostrando o caso dela. Eu quero somar. Cada vez mais. Então, tá aí, então, mais um grande trabalho apresentado pela doutora Ana Paula. Agradeço a sua participação mais uma vez. Eu que agradeço a parceria, a oportunidade de estar aqui compartilhando informação. E se você precisar de um atendimento especializado com uma profissional especialista em direito previdenciário e com experiência, como você viu aí,
Entre em contato com ela, o contato está aqui na descrição do vídeo, também aí na tela, para você conversar com a doutora. Isso aí, será um prazer atendê-los. Muito bem, então, pessoal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.